Se você gosta de sistema nervoso, já ouviu falar um pouquinho de despolarização, que nada mais é quando eu perco a polaridade. Quer saber um pouquinho mais? Tem que assistir o vídeo. Muito bem, esse aqui então é o neurônio que está em repouso, está de boa, está quietinho, né? Digamos que esse neurônio seja um neurônio sensível a um determinado tipo de estímulo. Por exemplo, poderia ser um estímulo de luz para o neurônio da visão, um neurônio de tato, mas aí até seria outro neurônio, tá? Que seria um neurônio sensitivo. Vou explicar isso depois para vocês. Aqui, a grosso modo, eu quero explicar o potencial de ação, tá? Então vamos lá, esse neurônio está em repouso. Vou colocar aqui do ladinho, vou escrever aqui em repouso. Eu disse que esse neurônio tem uma carga elétrica de menos 70 milivolts, tá? Então agora esse neurônio vai ser estimulado. Então digamos que eu estimulei esse neurônio mecanicamente, através do toque, através da luz. Imagina um neurônio sensível. Assim que eu estimulo esse neurônio, eu começo a alterar a membrana dele. Começo a alterar a constituição da membrana. O que quer dizer isso, professor? O estímulo que foi aplicado vai provocar alterações ao longo da membrana celular a ponto de promover a abertura de alguns canais. Esses canais que eu acabei de comentar, tá? Então, após ser estimulado, o primeiro canal dessa membrana que vai se abrir é o canal para o íon sódio, que eu disse que tem carga elétrica o quê? Positiva, tá? Então agora eu vou fazer um gráfico aqui para vocês verem, ó, bem aqui do ladinho, olha só, assim. Isso aqui é o tempo e isso aqui é a voltagem, tá? Então quando ele está em repouso, nós vimos aqui, vou puxar mais para baixo, ó, mais para baixo. Ele está em 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, menos 70 milivolts, que era quando ele estava em repouso. Quando esse neurônio é estimulado, eu disse que alguns canais ao longo da membrana podem se abrir, e eu disse que o principal, o que abre mais facilmente é quem? O íon sódio. Então o que acontece? Quando o sódio, o canal se abre, vou abrir o canal, ó. Pronto, ele estava fechado, agora ele abriu. Então o sódio, quando o canal se abre, quem tem mais doa para quem tem menos. Então agora o sódio vai, assim que o canal se abre, o sódio entra. Quem tem mais doa para quem tem menos. Não há gasto de energia para isso, tá? Então, menos 70, se começar a entrar íon sódio, a minha curva começa a subir. Por quê? Porque aqui é o zero. Olha aqui, ó, 10, 20, 30, 40, mais 40 milivolts. Então, à medida que entrar carga elétrica positiva, que é o sódio, começa a entrar e alcançar 70, 60, 55, vou fazer um risco grande aqui, ó, menos 55 milivolts. Olha o que vai acontecer com esse neurônio. Você estimulou, vai entrando sódio. Quando chega a menos 55 milivolts, olha o que acontece com o neurônio. Ele faz isso. Tá bom? O que significa isso? O neurônio estava em repouso, você estimulou ele, o canal de sódio se abriu e o sódio, por ter mais fora, entra dentro da célula, levando carga elétrica o quê? Positiva. Então o neurônio que estava negativo foi permitindo a entrada de sódio, que é carga elétrica positiva, e se o potencial elétrico dessa célula chegar a menos 55, ela vai fazer isso. Aí você vai dizer, mas como assim? O que significa menos 55? É o limiar de excitabilidade. Menos 55, tá? Então, se ela chegar nessa condição elétrica, canais de sódio, voltagem dependente, começam a se abrir. E à medida que eles se abrem, a célula vai se abrindo canais de sódio ao longo de toda a célula agora, ao longo de toda a célula, e ela passa de ser negativa, ela passa a ficar até positiva. Nós chamamos isso de despolarização.